Ô, Carla, quando você pega e chama uma situação, uma discussão de discussão marginal, você está querendo dizer o quê? Essa é uma discussão marginal. Que não é a central. Não é a central. E se você fala assim, fulano de tal é um marginal? É um bandido. É um bandido, exato. Então, quando a gente xinga alguém de marginal, a gente está querendo dizer que ele é um delinquente, que ele é um fora da lei, que ele é um bandido, como disse a Carla Bigato, um criminoso, um malandro, escolhe o nome. Pois ontem no Canal Livre, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o presidente da República vem sendo assessorado por marginais. Ou mais marginais do que assessores, nas suas palavras. Então, eles são mais bandidos, mais criminosos, mais malfeitores do que assessores. Ele não deu nome aos bois, mas ele disse que os marginais que assessoram o presidente da República, ou os mais marginais do que assessores que assessoram o presidente da República, são comandados pelo Olavo de Carvalho e que essa turma trava uma luta contra ele, entre outras pessoas, e contra o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde. O Canal Livre é comandado pelo Rafael Colombo, eu participei da entrevista, também estavam lá o Fernando Mitre, que é o diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, estava lá o Caio Messina, repórter de Brasília, da TV Bandeirantes. O Rodrigo Maia, ele estava irritado. Em função dessa irritação dele, a entrevista acabou sendo uma das entrevistas com as declarações mais duras que eu vi no Canal Livre. E eu participei de alguns. E uma das mais duras entrevistas que eu já participei também. Quer dizer, você, não porque ele tenha gritado, nada disso. Ele não é uma figura das mais equilibradas, mas também não é destemperado. Ele não é campeão de equilíbrio, porque tem gente na política como Michel Temer, que quando tá bravo, mas muito bravo, mas assim, bravo, bem bravo, e vai chamar alguém de canalha, ele fala assim, esse daí é um biltre, né? Esse é o Temer, assim, muito nervoso. Eu arrisco dizer que o Michelzinho, o filho dele, nunca ouviu um palavrão dito pelo pai. Nem quando, sei lá, caiu uma coisa no pé, ele fala, estou muito inconformado com isso. Deve ser assim. Mas pelo perfil dos políticos com quem a gente tem convivido, pelo perfil dos políticos que tem brotado por aí nos últimos tempos, o Rodrigo Maia é relativamente ponderado. Pelo menos nas declarações que ele dá, né? A gente já viu o Dória estourando. Outro dia ele estourou com o Major Olímpio, quase saiu na mão os dois, né? O Major Olímpio, né? O tal do governador do Rio de Janeiro, esquentadinho também. O Caiado, esquentadinho. Talvez o governador de Minas, que parece funcionar em modo avião, ou até em modo forno a lenha, né? Ele é um pouco mais tranquilo. Mas o Maia não costuma falar o que ele falou ontem, usando as palavras que ele usou ontem. Chamou o núcleo duro, que é a expressão que se usa na política para falar dos assessores mais próximos ao presidente da República, de mais marginais do que assessores. Isso mostra o nervosismo geral de Brasília. Ele criticou a velocidade de adoção das medidas de saúde que estão sendo implementadas, criticou a velocidade das medidas econômicas, criticou a bateção de cabeça no lançamento das medidas. Ele lembrou, sem citar o nome do Guedes, a inacreditável entrevista que o ministro Paulo Guedes deu para a revista Veja, dizendo que com 3, 4 ou 5 bilhões de reais ele aniquilaria, palavras dele, o coronavírus. Imagina. Paulo Guedes disse outro dia, não é em 1970, que o coronavírus seria aniquilado no Brasil com 5 bi. Né? E o Maia lembrou o absurdo que é isso. A gente já tem um pacote com centenas de bilhões de reais e tem uma dúvida no ar se esse dinheiro separado vai ser suficiente. Ele reclamou da enrolação do governo para soltar o dinheiro logo para as pessoas e empresas, que está demorando mesmo. Reclamou do BNDES, que chamou de tímido. E ele começou lembrando do exemplo acabado de incoerência do presidente da República, que pediu ao Congresso que aprovasse o estado de calamidade para o Brasil, para depois dizer que o motivo da calamidade, que é a Covid-19, é uma gripezinha. Quer dizer, quem é que pede estado de calamidade para uma gripezinha? E disse que o Bolsonaro só não demite o Mandetta e muda a política de saúde, a orientação atual,
porque depois ele vai responder pessoalmente pela decisão, disse o Rodrigo Maia. Então, a entrevista, ela mostra várias coisas. Mostra a irritação do Maia com o governo, até aí, o governo está irritado com o Maia, você pode dizer que, bom, eles que se entendam. Mas mostra que tem um jogo desigual sendo travado, uma disputa desigual sendo travada. De um lado, o vírus, atacando como deve atacar um vírus, o vírus está sempre atacando. E de outro, o exército que deveria nos defender, completamente dividido, fazendo o que não deveria fazer, que é bater cabeça, e não fazendo o que deveria fazer, que é agir junto. Ou seja, por que será que a gente não consegue ver os governantes deixando de lado a política mesquinha, a política pequena, deixa de lado um pouquinho para atacar o vírus que não para de atacar a gente? Não dá para entender. A começar pelo presidente da República. No final de semana, ele protagonizou uma das cenas mais estapafúrdias que a política nacional já produziu. A mais estapafúrdia foi a renúncia do Jânio Quadros, né? Então vamos lá. Poucos meses depois de tomar posse, o sujeito produz a anedota das anedotas e vai embora. Isso nada é mais ridículo do que aquilo. É difícil pensar numa coisa mais ridícula. Se o Bolsonaro quiser, vai ter que caprichar, porque é imbatível. O 01 do ridículo na política é a renúncia do Jânio Quadros. Mas ver o presidente da República informar que a caneta dele pode demitir alguém, que a hora desse alguém vai chegar, que ele não tem medo de demitir, que ele não tem pavor, é candidatíssimo ao episódio 02 entre as histórias mais ridículas da política. Porque presidente não ameaça. Presidente não diz, que demita o cara. Pode até falar pro cara, se você não se comportar, eu vou te demitir. Mas falar em público, ir pra televisão, falar para todo mundo que ele tá bravinho, que ele pode demitir o ministro, não dá, né? O presidente disse ontem, né, num evento, entre aspas, na frente do Palácio, que tem gente de olho na cadeira dele, como se ele não tivesse estado de olho na cadeira dele antes de chegar ali. Aí ele sugeriu que essas pessoas estão de olho na cadeira dele porque querem que o Brasil volte a funcionar como funcionava antes, né? Aí ele disse que tem que lutar contra isso aí, que algo subiu na cabeça de algumas pessoas do governo dele, que eram pessoas normais, que de repente viraram estrelas, que estão falando pelos cotovelos e por aí vai. E o Álvaro Mandetta, e que o presidente já disse que não é uma figura humilde, ou seja, não reza pela cartilha do presidente. Bom, o caso emblemático dessa autoridade propondo um caminho que não é o caminho da ciência e tal, foi o prefeito de Milão. Todo mundo lembra do episódio. Esse Giuseppe Sala, ele lançou uma campanha dizendo que Milão não para, né? Bacana, Milão não para, você pode falar o que você quiser. O fato é que deu uma confusão, explodiu a quantidade de casos de Covid-19 em Milão. Milão virou um dos epicentros do coronavírus na Itália, e aí ele reconhece depois, em entrevista, que ele errou, que ele não estava certo. Então, o Bolsonaro, no começo dessa discussão, ainda se fiava no que dizia o Donald Trump, ainda se fiava no que dizia o Boris Johnson, que caiu doente. Agora não se fia em mais ninguém. Só em gente como o Osmar Terra, que assinou um artigo hoje na Folha de São Paulo, defendendo uma política de flexibilização, mas escorada em muito teste, como fez a Coreia do Sul. Tudo que a gente não tem, que é teste. Num país de 210 milhões de habitantes, tem que ter muito teste, né? Para poder dizer, esse pessoal aqui tá zero bala, até porque os testes rápidos, e tem que ser teste rápido, os testes rápidos, eles operam com uma taxa de falso negativo que chega, em alguns casos, a 25%. Então, a cada 4 testes, um dá errado. 25% é muito alto. Só 75% de acerto. Outros têm 15% de falso negativo. E falso negativo, no caso do coronavírus, é devastador, porque uma pessoa que você libera com falso negativo, ele é positivo. Daí porque o resultado falso
o resultado negativo é falso. Então você imagina, daí porque em muitos casos você tem que fazer o teste de novo. Quantos milhões de testes você tem que fazer? Não adianta fazer como São Paulo está dizendo que vai fazer, 2.000 testes por dia. Não é nada. É muito pouco. Ah, mas é o máximo que a gente consegue. Tudo bem, pode ser o máximo que a gente consegue. Agora, dizer que é muito, não é. Né? A Coreia do Sul, que tem uma população muito semelhante à de São Paulo, fazia 10.000 testes por dia. E mesmo assim operando com essa taxa de falso negativo. Né, usando o termômetro nas ruas, parando as pessoas em metrô. É uma operação de guerra que o Brasil, se tiver condições de realizar, ok, você pode flexibilizar. Mas hoje, dada a nossa realidade de saúde, não dá para dizer que a gente tem condições de entrar nessa batalha desse jeito. Então, o presidente pode continuar a fazer o que ele bem entende. Se ele resolver demitir o Mandetta e colocar no lugar algum terraplanista, algum vírus planista, ele pode protagonizar o Coronagate. Aí pode virar o Coronagate, de desdobramentos desconhecidos. Ele tem o direito de trocar o ministro da Saúde, é direito dele, não tem que aguentar o Mandetta, se ele não quer mais o Mandetta. E não vai faltar profissional de qualidade para assumir a pasta. Tem bons profissionais capazes de fazer o trabalho. Eu não aguento mais o Mandetta. Bom, manda embora, não tem problema nenhum. O que não pode é resolver brincar e implantar sua visão de mundo, como ele fez na educação, e botou aquele maluco, daquele Ricardo, como é que ele chama? Vélez Rodrigues, né? Vélez Rodrigues, aquele desastre, e depois botou outro desastre. Isso não pode, mas ele fez, né? Não deve. Agora, se ele trocar o titular da saúde, que começa a defender que as pessoas saiam às ruas, a Câmara e o Senado, o Supremo Tribunal Federal não vão sair em defesa dessa posição. Aí ele vai estar só na chuva, pode tentar, mas vai ser uma questão dele. Quer dizer, a gente aprendeu com as sucessivas crises que a economia nos deu, e a gente teve várias crises econômicas, que a economia falava mais alto, que a economia dava o tom, a frase era economia estúpido, né? Agora, a gente está aprendendo que não é só a economia, é a saúde estúpido. Tem uma questão de saúde importante que não dá para a gente brincar. Então, não precisa ser o Mandetta, pode ser qualquer outro. O que não pode é fazer uma política de saúde perneta.